Fala galera, beleza? Aqui é o professor Erickson, curso Daniel Pereira, e agora a gente vai fazer a resolução da prova para o ingresso do 6º ano do Colégio da Polícia Militar do Paraná, parte de Geografia e de História. Vamos lá? Primeira questão aqui, gente, de número 21. Considere as características da Mata Atlântica e analise o mapa a seguir para responder a essa questão. Então aqui a questão já está trazendo para nós que o importante vai ser o bioma de Mata Atlântica e traz um mapa bem certinho, como vocês estão vendo aí, né? Colocando uma área em um tom de cinza mais claro, vou dar até um zoom para vocês verem aqui, ó. Esse tom de cinza mais claro e um tom de cinza mais escuro, como por exemplo aqui, ó, logo abaixo de São Paulo, tá? O que significa esses tons, ó? O tom mais claro, área de Mata Atlântica original. Seria a Mata Atlântica antes da interferência humana. E a área de Mata Atlântica atual está sendo representada pela essa cor mais escura que eu comentei com vocês. Ou seja, seria a área de Mata Atlântica hoje em dia, após a interação com o ser humano. Ok? Vamos lá para as questões então. Sobre as características da Mata Atlântica no Brasil, leia as afirmativas abaixo. Vamos ver aqui então, gente. Afirmativa 1. Atualmente, a maior parte da vegetação original da Mata Atlântica está preservada. Gente, vamos riscar essa daqui, né? Não. Já que nós temos as principais ocupações humanas do Brasil localizadas em áreas próximas ao litoral, obviamente o ser humano precisou destruir o bioma de Mata Atlântica para poder construir as suas ruas, suas casas, estabelecimentos e outros empreendimentos. Então, portanto, quanto maior a acumulação demográfica, quanto maior a acumulação humana próxima do litoral, mais a vegetação será degradada. Assim sendo, aqui nós temos a Mata Atlântica hoje não estando em situação de preservação. A Mata Atlântica está sendo degradada há muito tempo. Vamos ver o que diz na 2 ali. A cobertura original da Mata Atlântica compreende parte das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos voltar no mapa para a gente ver então se todas essas regiões elas estão ali enquadradas nessa questão. Lembrando que está falando aqui, ó, da cobertura original, ou seja, a gente tem que considerar a área de Mata Atlântica original, a coloração de cinza claro, tá? Assim sendo, o que a gente repara? Nós reparamos que essa afirmativa 2, ela é verdadeira, já que nós temos aqui Mata Atlântica original na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul e também um pequeno pedacinho aqui, ó, na região Centro-Oeste. Ou seja, a afirmação 2, dizendo que a cobertura original da Mata Atlântica compreende parte das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, ela está correta, corresponde à realidade. Vamos a 3. A maior parte do território do estado do Paraná era originalmente recoberta por vegetação da Mata Atlântica. Ou seja, gente, vamos ver lá, ó. Era. Está falando do passado e está dizendo aqui recoberta originalmente por vegetação da Mata Atlântica. Vamos ver o mapa do Paraná, ó. O Paraná está aqui, gente. Onde eu estou circulando bem circuladinho. Ou seja, mais uma afirmação verdadeira. Sim, o Paraná era originalmente recoberto por muita Mata Atlântica. Sendo assim, aqui a afirmação 3 também está correta. Portanto, gente, se as afirmações 2 e 3 são corretas, a resposta correta nessa questão é a letra D. D de dado, resposta correta, questão número 21. Vamos lá para 22, sem demora. Realize a leitura do texto que segue sobre a urbanização do Paraná. Agora tem um pequeno texto falando sobre urbanização. O grau de urbanização de um município está ligado à diferença entre a população urbana e rural. Quanto maior a população urbana em relação à rural, maior é o grau de urbanização. Agora a questão em si, vamos lá.
Sobre esse assunto, é correto dizer que... Vamos ver aqui a letra A. A urbanização do Paraná está relacionada ao desenvolvimento da mineração na década de 70. Gente, o Paraná nunca teve um período de tanta mineração, principalmente no que diz respeito aos anos 70, porque esse período ele é muito conhecido no nosso estado por ser um período de avanço da indústria, ok? Portanto, a letra A está fora, incorreta. B de bola. O Paraná está bastante urbanizado. Alguns dos motivos para esse fato são o êxodo rural e a industrialização. Essa aqui é a questão correta, gente. Êxodo rural significa que as pessoas estão abandonando o campo e indo em direção às cidades. Ou seja, as cidades estão aumentando. E aqui a industrialização é o que movimenta essa demografia de imigração. A pessoa deixa o campo e vai em direção à cidade em busca de um emprego melhor, em busca de uma melhor condição de vida. Geralmente isso está associado ou ao setor da indústria ou ao setor de serviços, tá bem? Portanto, a letra B, gente, é a correta. Mas para não ficar dúvida, vamos ver as outras também. Eu vou sumir rapidamente aqui, galera, para não atrapalhar a leitura de vocês. Olha lá, letra C de cachorro. A região metropolitana de Curitiba possui baixo grau de urbanização. Gente, baixo grau de urbanização próximo à cidade de Curitiba, justamente a capital do nosso estado, essa aqui está errada, né? A região metropolitana, ela é altamente urbanizada e a urbanização tem avançado na região metropolitana nos últimos anos. D de dado. A urbanização do Paraná não está relacionada ao crescimento das cidades. Não está relacionada ao crescimento das cidades? Como assim, gente? Se há urbanização, logicamente há também o crescimento das cidades, ok? Então, portanto, também está errada essa questão. Vou aparecer de novo para vocês e vamos para a próxima. Questão de número 23, gente. Leia o texto e observe o mapa sobre climas e regionalização do Brasil. Aí tem o texto ali. O Brasil tem relativa diversidade climática. Isso se deve à dimensão do território, à extensão de sua faixa litorânea, à variação de altitude e principalmente à presença de diferentes massas de ar que modificam as condições de temperatura e umidade das regiões em que atuam. Aí tem um grande mapa do Brasil, como vocês estão vendo aqui. E olhem só, realmente, um país muito grande, com variações climáticas. Agora vamos para a questão em si. Pergunta: considerando os climas e a regionalização do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. O clima subtropical inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Vamos ver a B. O clima equatorial é predominante na região norte do país e apresenta baixos índices pluviométricos. Galera, índice pluviométrico significa quantidade de chuvas numa dada região. Então, portanto, aqui a questão B a gente tira fora, está errada. Por quê? A região norte do nosso país e o clima equatorial tem como característica principal justamente a abundância de chuvas. Chuvas muito bem distribuídas ao longo de todo o ano. Não esqueçamos, por exemplo, que a região norte é a região do país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Ou seja, a umidade naquele local é muito grande. Isso também por conta das chuvas. Ok? Vamos para a letra C de cachorro. No clima semiárido, predominam chuvas abundantes durante todo o ano. Galera, clima semiárido. Clima semiárido é seco, tem a ver com areia, né? Árido, olha essa palavra. Predominam chuvas abundantes, ou seja, muita chuva. Claro que não, né? Está errada também. No clima semiárido,
quase não há chuvas. As chuvas são poucas, as chuvas são escassas, tá bem? Vamos para D. O clima tropical atlântico é caracterizado pela baixa umidade e chuvas escassas e está presente na zona litorânea do país. Pessoal, tropical atlântico, ou seja, próximo ao litoral, conforme inclusive consta aqui no final da questão. Ou seja, gente, eu vou sumir bem rapidinho para vocês entenderem. Olha lá. Melhor, vou puxar aqui para cima e eu não preciso sumir. Está presente na zona litorânea do país, tropical atlântico, baixa umidade e chuva escassa? Claro que não, né, gente? Quanto mais próximo do mar, maior será a umidade. Mais chuvas haverão naquele local. Isso porque as massas de ar marítimas, elas atravessam essas zonas litorâneas. E essa é uma informação que está aqui no texto, ó. Diz lá, ó, a presença de diferentes massas de ar que modificam as condições de temperatura e umidade das regiões em que atuam. Então, portanto, aqui, gente, a letra D de dado também está errada, ficando apenas a letra A como correta. O clima subtropical inclui os estados da região sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aqui, gente, olha só no mapa, ó, um pedacinho de Mato Grosso do Sul e São Paulo tem sim condições de clima subtropical, ok? Portanto, a letra A é a correta. Vamos lá para 24. Leia o texto que segue sobre símbolos nacionais para responder a essa questão. No dia 18 de setembro é comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. A data homenageia os símbolos que representam o Brasil e a identidade da nação no mundo. A apresentação e a regulamentação dos símbolos nacionais brasileiros foram estabelecidas pela Lei 5.700 de 1971, que padroniza e define as dimensões, padrões, cores e representações dos símbolos. Agora vamos lembrar quais são os símbolos nacionais aqui do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta todos os símbolos nacionais. Vamos ver lá a letra A. Bandeira nacional, Constituição Federal, heróis nacionais e feriados nacionais. Tá errado, galera. A bandeira nacional, ela é um símbolo nacional. Porém, a Constituição Federal, não. Nem heróis nacionais e nem feriados nacionais. São coisas diferentes. Geralmente os nossos feriados fazem alusão aos heróis nacionais e a nossa Constituição é o conjunto de leis que fazem com que o Brasil funcione da maneira como funciona. Porém, eles não são símbolos, ok? São partes da nossa cultura, são partes da fundamentação do nosso país, mas não são símbolos. Portanto, a letra A está errada. B de bola. Bandeira nacional, hino nacional, armas nacionais ou brasão nacional e selo nacional. Antes mesmo de ir para as outras, eu já vou assinalar aqui, hein? A letra B de bola está correta. A bandeira nacional é um dos nossos símbolos nacionais e um dos símbolos mais reconhecidos mundo afora. Está presente em eventos esportivos, por exemplo, está presente em eventos oficiais do governo. Onde você for com a bandeira do Brasil, facilmente você será identificado como brasileiro. Portanto, a bandeira nacional é sim um símbolo do nosso país. O hino nacional também é um símbolo. Ele remonta, ele conta um pouco da nossa história. Portanto, representa a formação do Brasil como país. Armas nacionais, também chamado de brasão de armas, é também um símbolo nacional. E ele representa as nossas armas nacionais, ou seja, as forças armadas, o exército, a marinha e a aeronáutica, que juntas trazem a soberania do país, mantém a sua independência, uma segurança. Então, portanto, também são símbolos nacionais. E o selo nacional, que é como se fosse um carimbo, que é utilizado para documentos oficiais emitidos pelo governo federal, entre outras esferas de governo do país. Portanto, os documentos oficiais do nosso país precisam conter o selo nacional.
se tornando, portanto, o selo um símbolo da oficialidade de determinado documento, sendo assim um símbolo nacional também. Legal? Vamos ver a letra C. Hino nacional, selo nacional, heróis nacionais e armas nacionais. Veja que por uma essa daqui não estava correta, né? A letra C também não é, porque heróis nacionais não são símbolos nacionais. D. Bandeira nacional, selo nacional, Constituição Federal e hino nacional. Mais uma também que quase foi correta, mas por uma questão ali também está incorreta. Portanto, questão número 24, pessoal, resposta correta, letra B de bola. E agora vamos para a última das questões, colocada aqui, que diz lá, questão 25. Leia o texto e analise a imagem sobre a emancipação política do Brasil, ou seja, sobre o momento em que o Brasil tornou-se independente. Por volta de 1817, quem disse que dentro dos 5 anos o Brasil se tornaria independente estaria fazendo uma previsão muito duvidosa. A Revolução Pernambucana, confinada ao Nordeste, fora derrotada. Por sua vez, a coroa tomava medidas no sentido de integrar Portugal e Brasil como partes de um mesmo reino. Aí aqui nós temos o Grito do Ipiranga, uma representação artística do momento da independência do Brasil, e a pergunta em si. Sobre o processo de emancipação política do Brasil, assinale a alternativa que apresenta de forma correta um elemento histórico relacionado a esse período. Vamos ver lá então, gente. Letra A diz, pagamento de 2 bilhões de libras esterlinas ao Brasil, 1822. A independência foi concretizada a partir do pagamento da multa. Galera, essa é uma pegadinha, tá? Por 2 motivos. De fato, durante o processo de independência, houve uma multa em libras esterlinas, era a moeda da Inglaterra na época, e que foi paga, de fato. Porém, a multa foi paga pelo Brasil para Portugal. E aqui está dizendo que foi pago ao Brasil. Não, galera, o Brasil é que pagou para Portugal. E a segunda pegadinha na mesma questão é o valor de 2 bilhões de libras esterlinas. Essa realmente é uma pegadinha muito, muito chata. Por quê? A multa verdadeira, digamos assim, ela foi paga e o valor era de 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil pagou a Portugal. Ou seja, por conta de uma letra, essa questão está incorreta. Por conta de uma letra e por conta deste ao, né? Essa parte aqui que diz que o Brasil é que recebeu a multa e não foi quem pagou. 2 pegadinhas numa mesma questão, tá? Vamos para a letra B então. Portanto, a letra A, né, gente, já que é pegadinha, tá errada. Letra B. Revolução Liberal do Porto, 1820, configurou-se na tentativa de elevação do Brasil em Reino Unido de Portugal. A revolução representou o desejo popular de Portugal. Não, gente, bem errada, tá? Primeiro porque não havia desejo popular de Portugal em relação a uma independência do Brasil. Ao contrário, Portugal queria manter os laços coloniais, tá? Segundo que a Revolução Liberal do Porto foi um movimento político que aconteceu lá em Portugal e tinha por objetivo principal acabar com a monarquia portuguesa e instituir um governo republicano. Portanto, não tem relação com o Brasil, não tendo relação direta com a nossa independência, ok? Portanto, a letra B também está errada. C. Abertura dos portos às nações amigas, em 1822. A ação foi decretada pelo rei Dom João VI em 7 de setembro do mesmo ano. Também não, gente. Olha só. Houve abertura dos portos às nações amigas na nossa história? Houve. Foi Dom João VI que fez isso? Foi. Só que aí que está a pegadinha. Não foi feito isso em 1822, mas sim em 1808, ano em que a família real portuguesa chega no Brasil, ok?
E a ação foi decretada por Dom João VI em 7 de setembro do mesmo ano. Não, porque 7 de setembro é a data da proclamação da nossa independência. E aí são eventos diferentes, tá? Então, portanto, a letra C também está errada. Última, letra D, a questão aqui do Dia do Fico. Dia do Fico, 1822, episódio importante para o processo de independência, uma vez que esse evento marcou a desobediência de Dom Pedro à corte portuguesa. Só sobrou essa, né, galera? Então, portanto, está correto, né? O que foi o Dia do Fico? Foi um dia em que Dom Pedro recebeu uma ordem de seu pai, Dom João VI, e das cortes de Portugal, para que ele deixasse o Brasil e retornasse a Portugal. Ou seja, abandonasse o Brasil naquele momento. Porém, Dom Pedro vai desrespeitar esta ordem, ou seja, ele vai desobedecer e vai fazer um discurso aos brasileiros daquela época dizendo que não iria retornar a Portugal. Isso foi o início do nosso processo de independência, porque a partir dessa desobediência começaram as articulações de Dom Pedro junto às elites do Brasil daquele período para que pudessem, de fato, empreender um movimento de independência, ok? O movimento do Dia do Fico acontece poucos meses antes de setembro, quando de fato ocorre a nossa independência no dia 7, beleza? E assim, gente, nós resolvemos toda a prova do ensino fundamental, né, dos ingressantes aí ao 6º ano do Colégio da Polícia Militar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado bastante questões e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!